the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos enquadrar parte da rica e complexa história da Polónia e Lituânia e conversar, sobretudo, sobre a dramática fase em que estes Estados foram partilhados pelo Império da Rússia, o Reino da Prússia e o Arquiducado de Áustria, o que aconteceu em 3 fases entre 1772 e 1795. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Esta, entre aspas, partilha, pôs fim à chamada Comunidade Polaco-Lituana, estrutura política que unia o Reino da Polónia e o Grão-Ducado da Lituânia e que, na sua fase de apogeu, estendia-se por cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados, desde o Báltico até quase ao Mar Negro, sendo então o maior Estado da Europa e também o seu principal produtor e exportador agrícola. Também, a comunidade polaco-lituana era então uma monarquia eletiva, a exemplo do Sacro Império ou da Santa Sé, mas com a particularidade do seu colégio eleitoral ser bastante mais vasto, cerca de 40 mil membros da nobreza. Esta reunia-se num parlamento com funções legislativas, o Sejm, que, de certa forma, é um antepassado dos parlamentos contemporâneos. De forma surpreendente, esta grande e, nos séculos XVI e XVII, próspera estrutura política tem permanecido por cá num quase total anonimato. Qual foi então a história da Polónia e Lituânia durante a Idade Moderna? Porque se juntaram num Estado e como foram partilhados nas últimas décadas do século XVIII por russos, prussianos e austríacos. Para começar, regressa a finais do século XIV, quando Jogaila, grão-duque pagão da Lituânia, casou-se com a rainha Edwige I da Polónia, converteu-se ao cristianismo e tornou-se rei da Polónia com o nome de Vladislav II. A Lituânia, o último Estado pagão da Europa, era então uma vasta estrutura política que estendia-se do Báltico às atuais Bielorrússia e Ucrânia Ocidental. Por sua vez, a Polónia era um reino governado desde os seus primórdios, em princípios do século XI, pela dinastia Piast, de que a rainha Edwige I era herdeira. A partir de 1385, Polónia e Lituânia foram assim governados em união pessoal pela dinastia dos Jagiellões, descendentes de Vladislav II e Edwige I. Esta estrutura integrava um território vasto, essencialmente agrícola, onde a nobreza terratenente tinha um papel político de relevo que se expressava, por exemplo, na faculdade de eleger o rei. Neste ponto, a monarquia polaco-lituana assemelhava-se ao Sacro Império, onde a sucessão também era eletiva, mas, na prática, fixara-se na dinastia dos Habsburgo. O reino da Polónia integrava então diferentes etnias e credos e, apesar da sua fidelidade à Santa Sé, era tolerante para com as minorias religiosas, como os judeus, isto, claro, tendo em conta os padrões da época. No início do século XV, os Jagiellões, que tinham garantida a eleição para os tronos polaco e lituano, derrotaram a Ordem Teutónica, que ocupava o Ducado da Prússia, e estenderam a sua influência à Boémia e Hungria, territórios que perderam para os otomanos em 1526, na sequência da Batalha de Moacs. Em 1569, Sigismundo III Augusto, que não tinha herdeiros,
tornou a união pessoal das coroas polaca e lituana na comunidade polaco-lituana, convertendo-a formalmente numa estrutura permanente e indissolúvel, centrada num monarca eletivo e num único parlamento. Este parlamento aristocrático tinha competências legislativas e a faculdade de vetar iniciativas do rei. A extensão territorial da Polónia e a falta de defesas naturais de boa parte do seu território levaram a constantes guerras com os seus vizinhos e alterações de fronteira. Em 1609, os polacos invadiram a Rússia e tomaram Moscovo, capturando então o czar Basílio IV, que foi levado numa jaula até Varsóvia, onde foi obrigado a prestar homenagem ao rei polaco Sigismundo III. Anos mais tarde, na guerra com os otomanos de 1620-21, a Polónia perdeu a Moldávia e na guerra com os suecos perdeu parte da Livónia. Em 1648, a rebelião dos cossacos, apoiada pelos tártaros da Crimeia e pelo czar Alexis I, levou à incorporação de parte da Ucrânia no Império Russo. Em 1683, os polacos obtiveram a sua última grande vitória militar antes da perda da independência, quando o rei João III Sobieski, em coligação com o imperador Leopoldo I de Habsburgo, derrotou os otomanos na Batalha de Viena. A morte de João III Sobieski, em 1693, marcaria o princípio do declínio do reino polaco-lituano. No início do século XVIII, o trono polaco-lituano foi ocupado por um príncipe alemão da Casa de Saxe, Augusto II, também príncipe eleitor da Saxónia. Este tentou substituir a eleição pela hereditariedade, o que teve a oposição da nobreza polaca eleitora e foi o pretexto para a Guerra da Sucessão Polaca, que durou de 1733 a 1738 e teve a intervenção da Rússia e Sacro Império, que apoiavam a pretensão de Augusto III de Saxe, e de França, Baviera e Espanha, que apoiavam a pretensão do antigo rei Stanislau Leszczynski, genro de Luís XV de França. A Guerra de Sucessão terminou em 1738 com a vitória de Augusto III de Saxe. No entanto, a paz não trouxe a estabilidade. Os tempos seguintes ficaram marcados pela tensão entre Augusto III e a nobreza, pela rebelião dos cossacos na Ucrânia Ocidental e pela ambição expansionista da Prússia de Frederico II. Em 1764, Stanislau Augusto Poniatowski, membro de uma das mais importantes famílias polacas, foi eleito rei da Polónia, muito graças ao apoio e subornos dos russos. Stanislau II, Augusto, antigo amante da imperatriz da Rússia Catarina II, preocupou-se com questões artísticas e culturais, mas pouco com a coesão política e o fortalecimento militar da Polónia. Durante o seu reinado, cresceu a influência russa e a oposição do Parlamento. Como as decisões parlamentares tinham de ser tomadas por unanimidade e vários dos seus membros passaram a usar de forma indiscriminada do direito de veto, as instituições ficaram paralisadas. Então, alguns aristocratas e membros do Parlamento formaram a Confederação de Bar, que opunha-se ao rei e à influência russa. No princípio da década de 1770, a Confederação de Bar pediu auxílio à imperatriz Maria Teresa de Habsburgo, enquanto os seus opositores pediram ajuda à Prússia e Rússia. Resultado, as supostas ajudas, que disputavam a hegemonia na Europa Central e de Leste, decidiram partilhar parte do território polaco para evitar uma guerra entre si. A 5 de agosto de 1772, deu-se a entrada dos exércitos russo e prussiano na Polónia, de forma a anular a Confederação de Bar. A corajosa resistência polaca não foi capaz de evitar a perda de parte do seu território para as potências ocupantes, aprovada sob coação pelo Parlamento polaco. Então, 36 mil km² e 600 mil habitantes ficaram para a Prússia. A Prússia ficou então com mais de 3/4 do comércio marítimo polaco, excepto Gdansk ou Danzig, 83 mil km² e 2 milhões e 600 mil habitantes para a Áustria, 92 mil km² e 1 milhão e 600 mil habitantes para a Rússia. A partir destes acontecimentos traumatizantes,
Stanislau II perdeu qualquer relevância. Entre 1788 e 1792, o Parlamento polaco esteve reunido praticamente sem interrupção e negociou uma aliança com a Prússia com o objetivo de proteger-se do expansionismo russo. Ainda, em 1791, votou uma Constituição liberal, a primeira da Europa, que reconhecia o direito de voto à burguesia e delimitava a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judicial. No entanto, a Constituição teve a oposição da aristocracia pró-russa, que reuniu-se na Confederação de Tarkovica, organizada em São Petersburgo em janeiro de 1792. Os acontecimentos da Revolução Francesa e o receio que se espalhassem para a Europa Central e de Leste reforçaram a oposição da Rússia à Constituição polaca e também fizeram a Prússia mudar de posição. Em São Petersburgo, a Confederação de Tarkovica pediu a intervenção de Catarina II, o que resultou na Guerra Russo-Polaca de 1792. O conflito terminou em pouco tempo com a previsível vitória dos russos. No outono de 1793, o Parlamento polaco anulou a Constituição e aceitou a segunda partição da Polónia. Por esta, a Rússia ficou com mais 250 mil km² de território polaco-lituano, incluindo as regiões de Minsk e Kiev, e a Prússia, que exigiu ser compensada por não ter apoiado a facção favorável à Constituição, com 58 mil km², incluindo Gdansk e Cracóvia. A Polónia perdeu então mais 308 mil km², ficando reduzida a cerca de 200 mil km², um quinto do que tinha em 1772. Também perdeu 2 milhões de habitantes, passando a contar com cerca de 3 milhões e meio, e os vencedores impuseram a redução do seu exército a 16 mil homens. Esta nova capitulação do rei Stanislau II foi recebida com indignação por parte da nobreza polaca. Provocou dissidências no exército e deu origem à insurreição de Kosciuszko, antigo general que renunciara ao seu posto depois da segunda partilha da Polónia. Kosciuszko é hoje considerado uma referência do pensamento ilustrado. A sua insurreição pretendia não só libertar a Polónia das tropas russas e prussianas, que a ocupavam, como reformar o Estado com base na razão. A sua resistência durou de março a novembro de 1794 e acabou dominada pelos exércitos russo e prussiano. Com a queda de Varsóvia, os rebeldes polacos capitularam e Stanislau II foi obrigado a abdicar, tendo depois vivido em São Petersburgo até à sua morte em 1798. A partir de outubro de 1795, na mesma cidade de São Petersburgo em que se exilou o último rei da Polónia, a Rússia, Prússia e Áustria acordaram na partilha definitiva do que restava do território polaco. Então, a Rússia ocupou o resto da Bielorrússia e a Lituânia. A Prússia ficou, entre outros territórios, com a Pomerânia e a região de Varsóvia, e a Áustria recebeu, entre outras, a cidade de Cracóvia. Em 1795, a Polónia foi definitivamente retalhada e, dramaticamente, deixava de existir, situação que, excetuando o breve período do Grão-Ducado de Varsóvia do tempo napoleónico, iria prolongar-se até ao fim da Primeira Guerra Mundial. Henrique, de facto, esta é uma história muito complexa e muito pouco conhecida, sobretudo aqui mais ao Ocidente. Poucas pessoas falam, ou acredito terão ideia, do que foi esta comunidade polaco-lituana que, na Europa Central e de Leste, estendia-se por 1 milhão de km². Chegou a ser mesmo o maior Estado europeu. Era a República das Duas Nações. Era assim Nações. Que era conhecida pela diplomacia. E as partilhas da Polónia, que são um fator histórico, e que não são só estas três que tu aqui falaste, porque há mais, e que eu até sei dizer em polaco, é o Rozbior Polski, mas também é a única coisa que sei disto, acho eu. Agora, Pois, acredito que seja isso. E eu acho até que nós devemos dar graças a Deus por não ter que estudar estes nomes, porque isto é praticamente
são todos praticamente indizíveis, não é? O Václav Rzewski, Józef Andrzej Zalewski, que são heróis todos da resistência, ou por outro lado, são traidores da pátria polaca. Mas é curioso. A Polónia, no fundo, é uma planície bastante extensa. Sim, e, portanto, que é o que a torna vulnerável. Exatamente, e é muito ocupável. Tem uns rios e tal que podem servir, a linha Oder-Neisse, que ainda foi célebre na Segunda Guerra Mundial, e essas coisas todas que podem, enfim, demarcar, mas não tem uma própria demarcação. Aliás, isso ainda hoje se vê na fronteira da Ucrânia com a Polónia, que é uma fronteira muito... que é como a portuguesa, é como a portuguesa e espanhola, digamos, quer dizer, só que nós, felizmente... É política, não é geográfica. Pois, são fronteiras políticas e muitas vezes nem sequer são totalmente linguísticas, porque também há ali interpretações. Agora... Aliás, pela diversidade de povos que existiam naquelas planícies, não só étnica como religiosa. Sim, tudo. E se a gente olhar para isto com os olhos cínicos da atualidade, até vemos que o Trump não quer assim tanto, porque estas partilhas foram muito mais violentas do que tudo o que o Trump foi retalhar um território. Aliás, como as coisas se invertem no tempo áureo da Comunidade das Duas Nações, ou República das Duas Nações, que é interessante porque é precursora em determinadas áreas de uma união pessoal que era a que existia desde o século XIV, desde 1385, curiosamente também uma data importante em Portugal, que foi quando se mudou de dinastia, passou-se essa união pessoal para uma espécie de federação, que viria a ser depois, por exemplo, o que os britânicos fariam em 1709, quando a união pessoal dos Stuart, que juntou a Inglaterra e a Escócia, se tornou na Grã-Bretanha, portanto num Estado com um parlamento único. Os polacos já tinham feito isto no século XVI. Já existia um parlamento único. E nós estamos sempre aqui a falar na Polónia, mas não nos podemos esquecer do Grão-Ducado da Lituânia, porque o Grão-Ducado da Lituânia, que era o grande Estado báltico, nós estamos a falar numa altura em que a Rússia estava de costas voltadas para a Europa e praticamente... Sim, ainda nem sequer São Petersburgo existia. Nem sequer São Petersburgo existia. Isso já é do tempo de Pedro o Grande. Estamos a falar do século XVI e XVII. Nesta altura, o Grão-Ducado da Lituânia é o grande Estado do Báltico. Depois começa também a sua hegemonia a ser ameaçada pela Suécia. Exato. Mas estendia-se para territórios da atual Bielorrússia e Ucrânia. Chegava à Ucrânia. E esta junção com a Polónia permitiu criar um Estado bastante avançado para os padrões da época, onde o Parlamento tinha capacidade para vetar as iniciativas do rei. Não era o Parlamento, é pior até porque é daí que vem uma grande confusão que depois paralisa completamente esse Estado. O Parlamento, que aliás em polaco se diz Sejm. Sim, eu diria Sejm, mas é difícil dizer, de facto. É difícil, de facto. É mais fácil dizer Różbór Polski do que também não consigo. Agora, o Parlamento, como tu disseste, tinha centenas de era praticamente os nobres todos, não é? Era, e a nobreza polaca era uma percentagem muito alta da população em comparação com o resto dos outros Estados europeus. Numa tradução daquilo que eles se intitulavam, a gente podia traduzir por cavalheiros. Portanto, eram os cavalheiros das duas repúblicas que se juntavam no Parlamento. E qualquer um deles podia vetar tudo. Porque se qualquer um deles dissesse, bom, isto é prejudicial à minha circunscrição, que na maior parte das vezes era a minha propriedade, porque a circunscrição abarcava tudo. E a propriedade era mais ou menos a mesma coisa, ele era duque de não sei o quê, portanto tinha aquelas propriedades todas daquele ducado, é que isso paralisava o governo. E foi essa paralisia constante que fez declinar próprio... Mas também porquê? Porque até determinada altura o rei polaco tinha capacidade para não deixar, ou para evitar essa paralisação, exatamente pela influência que também tinha sobre a nobreza, e depois deixou de ter. Mas deixou de ter por uma razão, porque os reis polacos, ou desta coisa, a partir de determinada altura, passaram a ser mais ou menos marionetes do czar russo. Exato. No século XVIII. Já no século XVIII. Que gradualmente é o que se passa dessa comunidade, que é uma comunidade que no século XVII, no século XVI e XVII é uma grande produtora agrícola.
E é aliás, muito isso preponderante, torna também, pois. e vinca a diferença depois para outros países da Europa Ocidental que entram no Renascimento e numa fase no século XVII de um maior mercantilismo e de uma maior viragem para o comércio. A sociedade polaca cristaliza e torna-se essencialmente agrícola. E é a grande exportadora de cereais, exatamente como hoje em dia ainda são aqueles estados para outros pontos da Europa. Mas o facto da monarquia ser eletiva, podemos aqui fazer um paralelo com os Habsburgo. Os Habsburgo também não eram formalmente os sucessores hereditários no Sacro Império, mas eram sempre eleitos. Eram sempre eleitos. E os Jagellões na Polónia, exatamente Era da mesma forma. coisa, eram sempre eleitos. A partir do século XVIII há de facto uma intermitência e de uma primeira fase são reis de origem alemã, estes reis de Saxe, E depois passou a ser... exato. mas também há aqui um problema com estes reis alemães, é que não é só a Rússia que tem ambições sobre aquela área, também a Prússia que começa a crescer. A Prússia começa a crescer para Oriente e a Rússia para Ocidente e a Áustria para Norte. E quer dizer, é isso conjugado... que faz uma tenaz sobre o território polaco. É mais que uma tenaz, porque são três. São três, é uma tríade. É uma tríade que enquadra o território, envolve o território polaco e começa a partilha uma forma simpática e diplomática de expressar o que aconteceu. Foi retalhar, a Polónia foi retalhada. Foi totalmente retalhada. Como tu disseste também, ela traz alguns contributos para a Europa. Desde logo, a Guerra de 7 Anos, o reino aliás, a República dos Dois Reinos manteve-se neutra. Manteve-se neutra. E isso foi logo. E o facto de eles não alinharem nem pelos russos, nem pelos austríacos, nem pelos franceses, nem. Bem, aliás, até Portugal entrou na Guerra dos 7 Anos. Sim, involuntariamente. Mas como aliado dos ingleses, não é? Mas isto foi praticamente, digamos, a única potência europeia que não entra na Guerra dos 7 Anos. Sim, mas a Polónia já tinha tido, décadas antes, entre 1733 e 38, uma guerra de sucessão, onde as potências também se envolveram. Sim, envolveram-se todas também. Agora, na Guerra dos 7 Anos, é também um ponto de viragem, porque a Guerra dos 7 Anos acaba em 1763. Certo. E logo em 1764, para contrabalançar a influência da Prússia, porque a Prússia é a grande vencedora da Guerra dos 7 Anos. Claro. Mas para contrabalançar este crescimento da Prússia, Catarina II, que tinha subido ao trono há pouco tempo na Rússia, tinha afastado o seu marido, Pedro III, que era o legítimo... Afastado de uma forma diplomática. Benigna. Exato. Pode ter sido mesmo assassinado. Mas... encarcerado e depois eventualmente assassinado. Mas Catarina II, que estava no trono russo há cerca de 2 anos, consegue fazer eleger para o trono polaco o seu antigo amante, um dos seus antigos amantes. É verdade. Pois é o último rei da Polónia, Stanislau II. Stanislau II, que era um homem pertencente a uma antiga família polaca, teria à partida pergaminhos para ser eleito para o trono polaco. Era uma pessoa culta, ilustrada, mas não tinha aquele sentimento de defesa da Polónia que se lhe era exigido. E não conseguiu resistir, ou se acordou foi demasiado tarde, para estas ambições das potências que rodeavam a Polónia, porque dá-se um conflito grande entre Stanislau II e o Parlamento, e parte do Parlamento pede uma intervenção externa, e também aqui já vimos que é muito parecido com o que aconteceu noutras situações. Exato. Esta intervenção externa, em lugar de ajudar, vai... É quando porque forma-se acho que é o Tratado das Três Águias Negras, não é? Sim, porque eles tinham todos águias negras na bandeira, à exceção da Polónia que tinha uma águia branca. Exato. Isso era uma coisa... O símbolo polaco, ainda hoje em dia, o brasão polaco é uma águia branca. E a águia negra eram da Rússia, da Prússia. Da Prússia e da Áustria, não é? E da Áustria, sendo que a Áustria, nós aqui quando falamos na Áustria... Sim, não falamos da Áustria atual. Estamos a falar nesta altura ainda existia a estrutura do Sacro Império. O Sacro Império mantém-se até 1806. Certo. Mas aqui o que se dá é uma partilha neste caso a rainha era Maria Teresa de Habsburgo, a imperatriz era Maria Teresa de Habsburgo, mas enquanto arquiduquesa da Áustria, portanto a partilha não é com o Sacro Império, portanto não é toda a estrutura do Sacro Império com a Áustria que mesmo, recebe parte
É o arquiducado de Áustria Sim, que integra aquilo. estas regiões polacas, os polacos que fazem a tal confederação de Bar e depois são derrotados, e isso tudo é por volta do final, já 772 e por aí fora, e depois todas as outras partilhas ainda são no final do século, até ao final do século XVIII. Até ao final do século XVIII. Mas no século XIX entra em cena o senhor Napoleão Bonaparte. Henrique, só antes de irmos a Napoleão, é importante destacarmos aqui que nestas partilhas da Polónia, que acabam com a Polónia como Estado independente, e quando falamos aqui em Polónia, falamos também em Lituânia. Exato, porque a Lituânia também é partilhada. Portanto, exato. A Polónia, por simplificação... A capital, ainda hoje, da Lituânia, que é Vilnius, passa a ser uma cidade russa nessa altura. Exato. Porquê? Porque os russos tinham interesse decisivo no Báltico. Exatamente. Os prussianos não tinham tanto interesse no mar, porque era um Estado militar, exato, mas tinham interesse em aumentar a extensão do seu território, que era muito pequeno. Portanto, tinham mais interesse em zonas continentais. Sim. Os russos, que tinham toda aquela vastidão na zona do Báltico e no sul, estavam-se também a expandir para a zona da Crimeia, e a Áustria aqui não queria, porque a rivalidade entre a Áustria e a Prússia começa a ser evidente nesta segunda metade do século XVIII, também não queria ficar atrás e quis também incorporar territórios no seu arquiducado, que era uma extensão pequena dentro do que era a realidade do Sacro Império. Mas há aqui um outro ponto importante para explicar porque é que a Polónia foi partilhada mais duas vezes. É que nesta partilha de 1772 a Polónia fica logo sem grande parte do seu território, uma extensão muito considerável. Perde praticamente a Bielorrússia toda, que era a Polónia histórica, não é? Extensão... Polónia, Minsk. Aquilo era a Polónia histórica. É uma extensão muito vasta. É muito vasta. Mas depois há aqui uma alteração grande. Quando o Parlamento polaco, que de facto já estava paralisado por essa ideia de unanimidade, faz lembrar um bocadinho a União Europeia atual, não é? Que as coisas têm que ser por unanimidade. E depois não é bem por unanimidade, não pode haver nenhum veto, que ainda é pior do que ser por unanimidade, acho eu. Portanto, acaba por sim, mas faz lembrar muito o que é muitas vezes a paralisação de estruturas que por unanimidade é praticamente impossível. Então, com a vastidão e diversidade de interesses, é muito difícil. Mas o Parlamento polaco consegue, parte dele, porque há uma parte da aristocracia pró-russa que se opõe a esta Constituição, uma Constituição muito importante que merece referência, a Constituição de 1791, que é anterior à Constituição Francesa de 1791, que é a primeira, é a Constituição da Monarquia Constitucional Francesa, depois das Constituições... A primeira é dos Estados Unidos, de qualquer forma. Sim, mas europeia. A primeira Constituição Europeia é a polaca, sim. É a polaca, uns meses antes da francesa. Que é uma Constituição que já consagra a separação de poderes. Sim. E bastante avançada para a época. E o que é que também, porque as coisas também têm que ser vistas sempre em enquadramento, o que é que motiva a reação sobretudo de Prússia e Rússia? É porque a partir de 1792 a Revolução Francesa radicaliza-se e o que Prússia e Rússia pensam é: nós vamos avançar para a Polónia para evitar que uma Constituição e um regime liberal derive num regime radical como... Não, que a ideologia francesa alastre para a Polónia. Aliás, é uma preocupação que depois que se mantém... Aliás, não é por acaso, e as pessoas podem fazer esta ligação, que a Segunda Guerra Mundial, que ainda não passaram 100 anos, não é? Estamos a falar historicamente, anteontem, em 1939, dia 1 de setembro, começa a Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque os alemães invadem a Polónia. E o que é que acontecia? Acontecia que tanto a Grã-Bretanha como a França tinham tratados com a Polónia, que era tipo artigo quintanato. Se os atacarem, nós somos obrigados a ir em vossa defesa. E, portanto, eles declaram guerra à Alemanha na sequência da invasão da Polónia. Henrique, mas o que é dramático no meio disto tudo, eu penso que já referimos noutros episódios, é que no fim da Segunda Guerra Mundial, o que fica acordado em Potsdam é que a causa do começo da Segunda Guerra Mundial, que foi a defesa da Polónia, foi deixada cair. Pois, a Polónia vai retalhada outra vez, exatamente. É retalhada outra vez. É irónico e dramático. É irónico e dramático, quer dizer, fica sobre a esfera de influência russa, coisa que se dá até à queda do Muro de Berlim e depois à desagregação da União Soviética, que já era no fim do século XX. Mas esta ideia de defender a Polónia, que é uma ideia já muito, muito, muito antiga,
não é? Muito antiga na história das potências mais ocidentais defenderem a Polónia, justamente para impedir o crescimento, por um lado, da Rússia, por outro lado, da Prússia e por outro lado, da Áustria. Pois, porque a Polónia está entre a Alemanha, entre dois mundos expansionistas, que é o mundo alemão e o mundo russo. Sendo que a situação era completamente diferente no século XVI e XVII, porque aí era a Polónia a expansionista. A Polónia, antes de Napoleão também chega a Moscovo, não é? Apesar de encontrar Moscovo incendiado. Mas vazia, a Polónia, e vazia, a Polónia entra em Moscovo. O rei polaco e os polacos entram em Moscovo em 1610. E com este episódio, também traumático para os russos, mas isto numa altura em que a Rússia não tinha nem por sombras. Era o russo de Moscovo ainda e era... já era um czar, mas o czar nem por sombras tinha o poder. Só a partir de Pedro o Grande é que a Rússia se torna numa potência com expressão europeia. Mas até aí, pelo contrário, portanto também há... Nós aqui, quando analisamos em perspectiva a situação na Europa, e nós nem por sombras temos este tipo não vivemos, não experienciamos em Portugal estas situações, porque ali as fronteiras mudam constantemente e os territórios vão crescendo e diminuindo, consoante os vizinhos também eram muito diversos. E ao longo da história há dezenas de invasões. E durante muito tempo a Polónia foi um espaço imenso, mas um espaço imenso de 1 milhão de quilómetros quadrados, que separou a Rússia, que era completamente diferente do que era a Europa Ocidental. Exatamente. E gradualmente a Alemanha e a Rússia vão se aproximando em detrimento da Polónia, que vai diminuindo. E ao mesmo tempo a Polónia nunca deixou de ser, dentro do grande cisma do catolicismo, ou do cristianismo, católica. Foi sempre católica romana. Nunca foi tal como a Boémia e tal como a Hungria. Tal como a Boémia e a Hungria. Exato. E a Chequia, já agora. E a Chequia, sim. Bom, a Boémia integrando a Chequia. A Boémia é a Chequia, no fundo. É praticamente. São tudo territórios católicos, sim. Mas isto para dizer o quê? Havia uma anedota no tempo da União Soviética, não é? Que era o polaco que lhe apareceu o célebre mago que lhe dava 3 desejos e dizia: então o primeiro desejo qual é? E olha, que a China invada a Polónia. E ele disse: bem, está bem. Então e o segundo? É que a China retire para a China. Então e o terceiro? É que a China volte a invadir a Polónia. E o Gênio acha estranho. Qual é o objetivo, a lógica disto? Disso? E ele diz que com isto o exército chinês tinha que passar 3 vezes pela Rússia. Quer dizer, de facto o problema dos polacos, no geral, ainda hoje, tu repara, a Polónia é dos países que mais gasta em defesa neste momento, claro, por causa da Ucrânia, porque o problema dos polacos foi sempre com os russos. Essencialmente. E com os alemães. Mas, deixou de o ser a partir da Segunda Guerra. Exato, a Segunda Guerra. Mas é que repara bem uma coisa. A Alemanha, mesmo assim, ficou com um grande espaço. Quer dizer, a Polónia ficou com um grande espaço do que era a Alemanha. A Alemanha hoje está contida, e eu, sinceramente, historicamente, não sei até que ponto é que eles vão continuar assim ad eterno. Porque tu há pouco falaste de Danzig. Não é? O corredor. Danzig, mas quer dizer, mas espera lá, Danzig, que é Gdansk na Polónia hoje em dia, mas Danzig foi sempre alemão. Pois foi. Ora, e pior ainda, Kaliningrado, que é Königsberg, é a terra do Kant. Sim, quer dizer, é um enclave. E neste momento é um enclave russo e nem sequer é dentro da Alemanha, é fora da Alemanha, quer dizer, há países, a Polónia está pelo meio e mais um... Sim. E portanto, quer dizer, a Alemanha histórica, aquilo que o Hitler chamou a Grosse Deutschland, e que já antes os prussianos e outros reivindicavam como justo, era que a Alemanha tivesse o seu espaço histórico germânico, não é? É muito maior do que é hoje a Alemanha. Sem dúvida. Sendo que a Polónia está deslocada e comeu uma parte da Alemanha, sendo que a Bielorrússia comeu a grande parte do que era a Polónia. E, portanto, isso ainda não está totalmente encaixado. E a consequência de fronteiras que foram divididas por questões políticas e diplomáticas, a regra este quadro, sem olhar para etnias e nacionalidades. Mas voltando só aqui um bocadinho atrás, para não fazermos este hiato e esta passagem de 1795 para a Segunda Guerra Mundial. A Polónia é retalhada em 1795 entre estas 3 potências. Exato. 2 do mundo germânico,
a Áustria e a Prússia, e uma do mundo eslavo, neste caso os russos, com diferenças para a Polónia, porque enquanto os polacos eram católicos, e são maioritariamente católicos, os russos são ortodoxos. Até tiveram um Papa. Há relativamente pouco tempo. Os russos são ortodoxos, mas desde do século, finais do século XVIII, princípios do século XIX, volta a emergir aquela ideia russa de nós somos os protetores dos eslavos, que é algo que se vai manifestar sobretudo no espaço dos Balcãs, no final do... E na Sérvia. Na segunda metade do século XIX. E ainda hoje, enfim. Mas a Polónia, apesar de ter sido retalhada em 1795 e só ter recuperado a sua independência depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, tendo também que entrar em guerra na altura com a Rússia que se estava a tornar soviética, portanto também não foi uma altura fácil, mas a Polónia ainda tem um resquício de liberdade, uma liberdade muito relativa. No tempo de Napoleão, a seguir ao Congresso de Viena, quando Napoleão, antes do Congresso de Viena, quando Napoleão, em 1807, ao redor de 1806, 1807, depois da extinção do Sacro Império, cria o Grão-Ducado de Varsóvia e outorga ao Grão-Ducado de Varsóvia uma Constituição que foi outorgada por Napoleão, e é uma estrutura política efêmera, dependente de França. Certo. E que termina depois com o Congresso Tem um rei fantoche. Sim, que obedece a Napoleão, aliás, como os outros países na altura. Em Espanha, por exemplo, aqui mesmo ao lado. E depois o Congresso de Viena acaba com isso. E depois ainda há uma incorporação pelo Império Russo em 32, não é? E depois em 46 a República de Cracóvia, que é onde é hoje Cracóvia, é incorporada também no Império Austríaco. Isto é em 1830 e 40. Depois foi de uma sublevação de Cracóvia. E só em 1939 volta a haver a tal partição entre Ribbentrop e Molotov, portanto entre a União Soviética e a Alemanha nazi. Portanto, quer dizer, isto é uma... Digamos, isto de ser haver partilhas da Polónia é segunda-feira lá, quer dizer... Sim. E, portanto, eu acho que é natural os polacos terem um grande desejo na altura de aderir à NATO para tentarem ter alguma solidez naquilo que era o seu próprio país e serem hoje uns dos mais aguerridos na defesa da Mas repara que o ressentimento polaco, que hoje em dia nós olhamos sobretudo para a Rússia e para o sentimento que os polacos têm em relação aos russos, mas com os alemães também é muito forte. Hoje em dia, obviamente, está já não existe, mas está muito matizado. Mas ainda na Primeira Guerra Mundial, em 1915, há uma grande ofensiva na frente leste de alemães, portanto já Império Alemão, e austro-húngaros, que tomam grande parte da Polónia que pertencia ao Império Russo. E a ideia dos alemães aí, tal como a dos alemães e austríacos, portanto, que eram aliados, certo. Tal como acontecia noutros territórios, como aconteceu, por exemplo, na Finlândia, foi em estruturar uma monarquia com um príncipe alemão. E a ideia na Polónia era dar novamente a independência aos polacos, o que foi conseguido, mas com um rei alemão. Portanto, a Polónia voltar a ser um reino e tendo um Habsburgo por chefe de Estado. É claro que este plano foi por água abaixo, porque tanto a Alemanha como a Áustria-Hungria foram derrotadas na Primeira Guerra Mundial e a independência polaca não passou por aí. Mas, para ser assegurada, passou sim por uma guerra entre 1919 e 1921 com a Rússia, que estava ela própria numa guerra civil. Portanto, os polacos também tiveram uma intervenção na Guerra Civil Russa. Portanto, o século XX, não só a Segunda Guerra Mundial, mas o tempo da Primeira, foi também um século de grandes disputas fronteiriças e de guerras dramáticas no espaço polaco. Felizmente, foi uma situação ultrapassada depois da queda do Muro de Berlim portanto, a Polónia poder se estruturar como um Estado
como um Estado livre e democrático, e um Estado hoje em dia próspero e com um grande crescimento no enquadramento da União Europeia e do espaço europeu, mas em situações como esta, em que há um conflito na Ucrânia, há uma guerra na Ucrânia provocada por uma invasão russa, como é óbvio, estes sentimentos na Polónia batem com muita força. E daí o que tu estavas a dizer da Polónia ser hoje em dia um dos Estados europeus que mais gasta em defesa. Agora, só para... E que teve episódios heroicos na primeira... Na primeira e na segunda, sim. Na primeira e na segunda, heroicos e absurdos, não é? Como há uma coisa que é muito em discussão se é mito ou não, e que é de 39, portanto, quer dizer, é uma coisa moderna, atual, da Batalha de Mokra, quando se diz, há quem diga que há uma carga de cavalaria contra os tanques alemães, de cavalaria mesmo a cavalo, sim, não é? Sim. Porque, como tu sabes, a arma de cavalaria hoje são tanques. São tanques. Mas também há quem diga... A última carga de cavalaria foi da cavalaria polaca. Foi da cavalaria polaca, pois. Mas isto que foi contra tanques alemães, quer dizer, mas há quem diga que isto não foi bem assim. Bom, enfim, seja como for... Acho que eu tenho ideia que sim. Sim, mas hoje em dia, na historiografia, há quem diga que aquilo é um bocado de mito. Que é só mito. É um bocado de mito. Quer dizer, que havia lá os cavalos, mas não foi uma carga da cavalaria, não é? Sim. Mas enfim, seja como for, eles foram dizimados. É bom não esquecer que foi no território polaco que os alemães fizeram a pior barbaridade, provavelmente, de toda a guerra, que foi os campos de Auschwitz e Birkenau. E tudo isso, quer dizer, foi em Varsóvia que existiu o gueto mais terrível para os judeus dos tempos modernos, não é? Uma coisa já completamente anacrónica, aquele gueto de Varsóvia. E portanto, quer dizer, a Polónia em si é um país martirizado. É um país martirizado. Sofrido. Quer dizer, sofrido. E nós pensávamos que essa fase, eu acho que isto é importante, nós pensávamos que essa fase da história tinha passado, até voltar agora com a invasão da Ucrânia por Putin e a eleição de Trump nos Estados Unidos. A voltarem fantasmas. A voltarem fantasmas, como eu quero comprar a Groenlândia, como se comprou o Alasca, no século XIX. São personagens que vivem no século XVIII. Eles poderiam ter estado neste... Exatamente. Eu invado a Ucrânia para defender os russófonos que lá possam viver, quer dizer, como se nós agora pudéssemos invadir a Índia para defender os lusófonos. Ou os Estados Unidos para defender a comunidade portuguesa. Exato, uma coisa que não tem pés nem cabeça. Não tinha pés nem cabeça nos nossos tempos e depois da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, hoje a gente vê um bocado isso. E a Polónia, neste foco do momento em que foi partilhada, em finais do século XVIII, mais do que partilhada, foi retalhada por três potências que, para não guerrearem entre si e no fundo para limitarem as suas ambições expansionistas, dividiram o território polaco e puseram fim a um tempo, sobretudo que teve o seu auge no século XVI e no século XVII, em que esta comunidade polaco-lituana foi bastante próspera, teve instituições bastante avançadas para a época, ocupou uma extensão muito considerável do espaço da Europa Central e de Leste, e acabou por ser vítima de algumas fragilidades. Entre essas fragilidades, a sua própria estrutura geográfica, um espaço muito fácil de invadir, e depois também as suas instituições políticas, o facto do rei ser eletivo e depois, a partir do século XVIII, ter sido um joguete na mão de russos e alemães. Libera um veto. Sim, seja, e a prática da quase unanimidade no seu Parlamento. A necessidade de não haver veto nenhum. Também tornou as coisas bastante difíceis, mas sobretudo esta vizinhança com o mundo germânico e com russos, que quando estes começaram a crescer, sobretudo a Prússia, que se afirma no século XVIII como grande potência, e a Rússia, que também no século XVIII tem ambições a entrar pelo espaço da Europa de Leste, acabaram por fazer da Polónia uma das suas principais vítimas. Exatamente. Henrique, e por aqui ficamos. Nós até para a semana. Até para a semana, com nomes mais fáceis. e com uma história menos dramática, esperemos. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim.
Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.